Olá, bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Tragédia em Mira Estrela. Uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por um tiro acidental disparado por outra criança de 10 anos. Tragédia em Votuporanga. Jovem de 13 anos morre atropelada na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao Centro de Lazer do Trabalhador. Fim de semana foi marcado por vários acidentes na região. Hoje de manhã, um morador de Votuporanga ficou ferido em um capotamento na SP-320, perto do trevo de Cosmorama. E a gente traz também os detalhes da sessão da Câmara de hoje. E tem futebol, a rodada do Brasileiro nos comentários de Josiano Garofolo. Fique com a gente, o TVU Jornal já está no ar. Olá, boa tarde. Tragédia em Mira Estrela. Uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por um tiro acidental disparado por outra criança de 10 anos, enquanto brincavam em um sítio. De acordo com a polícia, os meninos estavam em um dos quartos e encontraram uma arma atrás do guarda-roupa. Eles estavam no local acompanhados pela família. O fato aconteceu na tarde de ontem, quando duas crianças, uma de 7 e outra de 10 anos, brincavam num dos quartos de um sítio localizado no município de Mira Estrela. De acordo com o delegado da seccional de Fernandópolis, Orestes Carozio Neto, o garoto de 10 anos encontrou uma cartucheira calibre 28 que tinha apenas um cartucho atrás do guarda-roupas e começou a brincar. A arma teria disparado acidentalmente, atingindo o menino Gabriel, de 7 anos, na nuca. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro, mas já chegou sem vida no local. Ainda de acordo com o delegado, a arma pertencia ao dono do sítio, que vai responder pelos crimes de posse irregular de arma, omissão de cautela e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O velório está acontecendo aqui em Valentim Gentil. A família, ainda muito abalada, não quis gravar entrevista. Nós conversamos com alguns conhecidos da família que também estão chocados com o que aconteceu. E eu fiquei muito abalado, porque eu conheço ele desde quando ele era bebezinho aqui na rua, aqui na farmácia. E foi um choque muito grande. Até hoje pela manhã eu ainda não estava acreditando que isso tinha acontecido. Eu estou assim, chocado. Foi muito triste, é uma tragédia sem tamanho, né? A gente não sabe, não tem palavra para dizer. Muito triste. E o proprietário do sítio está preso em Fernandópolis e será apresentado agora à tarde no Fórum de Cardoso para uma audiência de custódia. O enterro acontece às 6 da tarde no cemitério municipal de Valentim Gentil. E uma adolescente de 13 anos morreu depois de ser atropelada na noite de sexta na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. Camille Vitória Marques de Oliveira foi atropelada por uma caminhonete quando tentava cruzar a rodovia Euclides da Cunha, perto do Parque da Cultura. Ela morreu horas depois na Santa Casa de Votuporanga. Ela estaria tentando cruzar a pista em companhia de uma amiga quando foi atingida por uma caminhonete que seguia no sentido Rio Preto-Votuporanga. Ela foi socorrida pelos bombeiros e já estava com parada cardiorrespiratória na chegada dos socorristas, que tiveram sucesso em restabelecer os sinais vitais após procedimentos. Entretanto, após lutar muito pela vida, não resistiu aos graves ferimentos sofridos e morreu. O corpo dela foi velado em Votuporanga e o sepultamento foi em Álvares Florence. E hoje de manhã, um morador de Votuporanga ficou ferido em um capotamento na SP-320, perto de Cosmorama. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, a poucos metros do trevo de acesso para Cosmorama. O carro saiu da pista e bateu contra uma caixa de concreto usada para escoamento de água da chuva sobre o canteiro central. O motorista, identificado por Paulo Sérgio, de 48 anos,
foi socorrido pelo SAMU com ferimentos considerados leves e levado para atendimento médico. O automóvel, bastante danificado, foi recolhido pela Unidade Básica de Atendimento do DR. As causas do capotamento serão apuradas. E a Santa Casa de Votuporanga informou que Paulo Sérgio, de 48 anos, foi atendido, passou por exames e foi liberado em seguida, não sofreu ferimentos graves. E o fim de semana foi marcado por vários acidentes na região. Veja agora no Região em 1 minuto. Um homem de 27 anos morreu em um acidente na rodovia em Fernandópolis. Ele era o motorista de um dos carros que bateram de frente na madrugada de ontem. No outro veículo estavam 2 jovens de 23 e 24 anos. Os 2 foram socorridos pelos corpos de bombeiros e levados ao pronto-socorro na Santa Casa de Fernandópolis em estado grave. Uma carreta carregada com mais de 30 mil litros de óleo vegetal bateu em outra carreta que estava parada no acostamento da rodovia Euclides da Cunha, em Meridiano, na madrugada de ontem. De acordo com a polícia, o veículo estava parado por causa de problemas mecânicos. O caminhoneiro que estava fora da carreta, que estava parada, não sofreu ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiro, com a batida, aproximadamente 2 mil litros de óleo vazaram na pista. O líquido foi contido para não chegar a um córrego próximo ao local. E uma jovem sofreu um grave acidente de trânsito na madrugada da última sexta-feira na rodovia Feliciano Salles Cunha, em Magda. Ela retornava para Votuporanga junto com outros amigos quando o veículo capotou. A jovem sofreu graves ferimentos e foi removida pelos bombeiros para a Santa Casa de Votuporanga e transferida para o Hospital de Base de Rio Preto. O seu estado de saúde é considerado grave. Um ótimo dia para você e até amanhã. E uma boa notícia que chegou agora há pouco pelo pai da jovem Jennifer. Ele disse que não houve necessidade de cirurgia para estancar a hemorragia no cérebro. A jovem ainda fraturou a primeira vértebra e vai usar aí um colete cervical para ajudar na recuperação. A família agradece a corrente de oração pela rápida recuperação. A jovem Jennifer Abigail recebeu alta do Hospital de Base de Rio Preto. E agora vamos falar de segurança, porque o jeito é se proteger aí como pode, né? O número de seguros para celular, por exemplo, aumentou 30% no país no último ano. Os dados nacionais da Federação de Seguros Gerais refletem o aumento no número de roubos de aparelhos. Ana Raquel foi assaltada e teve o celular roubado. Como já tinha seguro do aparelho, não se desesperou. Apesar de achar caro o valor que paga pelo serviço, diz que não abre mão. Por já ter sido assaltada, compensa. E pelo valor do aparelho que eu tenho atualmente, também compensa. Para quem tem celulares muito caros, eu acho indispensável. Dados da Federação Nacional de Seguros Gerais revelam que cresceu 64% o roubo apenas de celulares segurados entre 2015 e 2016, chegando a quase 200 mil no ano passado. Com medo de ficar no prejuízo e perder o investimento feito com a compra de aparelhos cada vez mais modernos e caros, os brasileiros têm aumentado a procura pelo serviço. Ainda segundo a pesquisa, o número de celulares e smartphones segurados no Brasil aumentou de pouco menos de 2 milhões em 2015 para mais de 2,5 milhões em 2016. A maior expansão no número de apólices foi na região Nordeste, seguida pelo Sudeste. Mesmo assim, basta caminhar um pouco para ver que muita gente ainda parece ignorar o risco. Você não tem medo de ser roubado com o celular na mão? Não, não. Fica tranquilo? Tranquilo. Nunca foi roubado? Não, no ônibus já. Mesmo assim, você anda com ele na mão no centro da cidade? É, mas fico ligado. Segundo este corretor de seguros, o custo do serviço varia entre R$ 400 e R$ 800 por ano, dependendo, por exemplo, do aparelho e da cobertura contratada. E quem mais faz uso são os jovens. Ele vai em festas, na madrugada, na balada, ou ele precisa constantemente, ou ele gosta muito de estar, mesmo em transporte público, ou andando pela rua com acesso às redes sociais, ou comunicação de mensagem instantânea. Então, naturalmente, essas pessoas são as mais preocupadas. E hoje é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. Confira os destaques da pauta de hoje. Olha, o primeiro de autoria do Executivo visa tornar obrigatória a antecipação da primeira parcela do 13º salário.
para o mês de julho de cada ano. O segundo, de autoria do vereador Rodrigo Beleza, concede a insígnia de honra ao mérito ao senhor Luiz Fernando Góes Lievana, provedor da Santa Casa da cidade. Os outros dois, um de autoria do Meidão e outro do doutor Harry Catwinkel, visam denominar ruas da cidade, uma de Rua Farid Cury e a outra de Rua Valdevino de Paiva. Importante lembrar que a sessão começa hoje, às 6 horas da tarde, e todo mundo pode participar. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. E amanhã a TV Unifev transmite a sessão na íntegra, a partir das 7h30 da noite. E milhares de pessoas estão endividadas no país, reflexo do momento econômico que estamos passando, onde o dinheiro está curto e as contas não param. Além de dormir aí com esta preocupação, muitos devedores ainda sofrem pressões de empresas de cobrança e, para ajudar, não conseguem nem buscar ajuda jurídica, porque não podem pagar um advogado. Daí o caminho é recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor. Norma enfrenta há 2 anos problemas por causa de uma distração num shopping durante um almoço. Quando eu vou pagar minha conta, cadê a bolsa? E dentro dessa bolsa tinha meus cartões de crédito e tinha um valor de quase R$4.000. Os cartões dela foram roubados e usados para compras. O prejuízo chegou a R$12.000. O banco disse que ia repor o dinheiro, mas isso não aconteceu. Pior, o banco entrou na justiça e acionou empresas de cobrança que fazem da vida de Norma um inferno. SMS é o tempo todo. Você vai para cartório, toda hora me ameaçando, né? Esta alerta que foi emitida uma nota extrajudicial e indica uma advogada responsável. Andréia Cristina Serpe Ganho-Loli. Nós conseguimos falar com ela. Meu nome é Aline, eu sou repórter da TV Brasil, tudo bem? Tudo. Doutora, eu estou ligando por conta de um SMS que a empresa de cobrança que a senhora trabalha enviou para uma pessoa que a gente entrevistou. A mensagem fala de uma nota extrajudicial emitida contra a empresária Norma Amaral e que a senhora é responsável por esta nota. A senhora confirma isso? A advogada não autorizou a reprodução da conversa, negou que conheça a empresa, mas admitiu que tem um escritório que faz cobranças. O Código de Defesa do Consumidor diz que utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral é passível de pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Este advogado alerta. Você faz uma dívida e não paga, é um direito seu. Tem consequências? Tem. Você pode ser cobrado. Cobrado judicialmente. Ele resolveu enfrentar o que chama de indústria da cobrança, para sentir na pele o que ouvia dos clientes. As pessoas sendo ameaçadas de perder o patrimônio em 3 dias, que o oficial de justiça em 2 horas ia para a casa delas, que elas perderiam tudo. E mentiras. Se o seu nome fica sujo, como aconteceu comigo logo, né? Lógico, né? Você não consegue fazer seguro, né? O plano de assistência médica, tudo isso, o seu CPF ter alguma inscrição, alguma anotação já te prejudica. Eu não fazia ideia disso. As consequências vão muito além do simples fato de você tentar fazer um crédito ou um empréstimo e não conseguir. E alerta que a cobrança indevida é mais comum do que parece. Essa tem sido a regra geral, o desrespeito ao direito. As pessoas apresentam essas cobranças, pressionam, e aí o devedor, muitas vezes assustado ou com medo, ele faz acordos. E aí comete um erro grave, é fazer acordo sem planejamento. Quando um devedor vai fazer um acordo para negociar, para parcelar o pagamento de uma dívida, ele tem que ter a certeza que ele vai quitar aquela dívida. Norma não pretende fazer acordo e ainda espera ser ressarcida pelo banco. Isso era uma coisa de pequenas causas que daria para resolver. Você tem provas. O credor tem o direito de quê? De cobrar a sua dívida. E de que forma? Dentro da lei. Portanto, é uma consequência. O devedor tem o direito de, não pagando, ser cobrado dentro da lei. Simples assim. E se você precisar, o PROCON aqui de Votuporanga fica na rua São Paulo 3741, em frente à Praça da Igreja Matriz. Já a OAB, onde você pode solicitar um advogado, fica na rua Espírito Santo 2468, em frente ao Fórum. E os estudantes que querem tentar a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do segundo semestre deste ano,
Tem até o fim do dia de hoje para se inscrever. Podem participar candidatos que não foram convocados na chamada regular ou os que conseguiram aprovação na segunda opção de curso, matriculados ou não. A convocação será feita pelas instituições a partir da próxima segunda-feira, dia 26. As inscrições podem ser feitas no site do SISU. Basta o candidato ter em mãos o número de inscrição e a senha do Enem. E no próximo bloco, a previsão do tempo para o seu início de semana. E tem muito futebol. A rodada do Brasileirão nos comentários de Josiano. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo para o seu início de semana. Vamos às temperaturas. Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira com nebulosidade, a umidade continua em alta em São Paulo, mas aqui na região o clima está mais seco. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia na capital. Pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece com aumento de nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 18 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, sol também com algumas nuvens e não deve chover hoje. Mínima de 14 e a máxima pode alcançar os 28 graus. Chegou a hora do futebol com o Josiano, que já está aqui. Boa tarde, Josiano. Hoje o assunto, Brasileirão, a rodada do Brasileirão, na qual o meu time no Cartola, tá caminhando aí junto com o São Paulo por um rebaixamento. E tem Copa das Confederações sem Brasil, né, Josiano? Isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Vamos começar falando da Copa das Confederações, torneio teste para a Copa da Rússia do ano que vem. E a gente vê aí, depois de muito tempo, o torneio sem a seleção brasileira. Também não ganhou nada, né? Não ganhou Copa América, não ganhou Copa do Mundo, então nem se fala, né, Luciano? Também classifica para a Copa das Confederações. E o Brasil aí, a gente só assiste. Abriu essa competição nos estados que vão sediar os Jogos da Copa. A Rússia venceu a Nova Zelândia por 2-0. Também nos outros jogos, a Portugal, a equipe do Cristiano Ronaldo, muito foco, todo mundo querendo ver o melhor do mundo aí em campo. Portugal empatou em 2-2 com o México. O México foi buscar lá nos acréscimos o empate. E, Luciano, chamando muita atenção também, estão fazendo teste usando recurso eletrônico aí e tem vários gols aí sendo anulados. Eu acho que o jogador comemora, faz o gol, não sabe se comemora ou não, ficou muito confuso. Também teve o jogo do Chile contra Camarões, o Chile venceu por 2-0 e nesse momento, mais uma partida, a Austrália joga contra a Alemanha, as equipes aí que estão na Copa das Confederações. E pelo Campeonato Brasileiro, rodada completa no final de semana, apenas um jogo hoje entre Cruzeiro e Grêmio encerram e falta para encerrar essa rodada. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, 1-0 para o Atlético do Paraná. Vasco 1-0 no Avaí. Santos e Ponte Preta ficaram no empate em 0-0 também. Mesmo placar de Coritiba e Corinthians, que teve aquela nota triste lá de violência, briga entre torcedores. O Fluminense e Flamengo empataram em 2-2. São Paulo foi derrotado no Morumbi contra o Atlético Mineiro, que não vinha bem aí no campeonato. 2-1 para o Galo, com mais uma daquelas falhas horrorosas da zaga. O torcedor de São Paulo está bravo com o setor defensivo. E o Lucão disse que não quer saber mais não, vai embora do São Paulo. O Bahia recebeu o Palmeiras e o Palmeiras finalmente marcou pontos fora de casa. 4-2, o Palmeiras venceu. Destaque aí para 2 golaços do William, que encerrou o placar, e também do Keno, um chute de fora da área muito bonito. Chapecoense 0, Botafogo 2, Sport 3, foi derrotado 3-1 para o Vitória 3-1 no Sport. O Corinthians segue liderando o Campeonato Brasileiro, mas depende do jogo de hoje para saber se continua na ponta. O Corinthians tem 20 pontos e o Grêmio, segundo colocado, tem 18, ou seja, uma vitória vai a 21 e passa o Corinthians. E Luciano, só para encerrar o comentário de hoje, daqui os parabéns para a Nauana, judoca votuporanguense, foi
pentacampeã paulista, Luciano. Pela 5ª vez venceu o Campeonato Paulista de Judô. Está credenciada para lutar agora o Campeonato Brasileiro. Mandar um alô especial para os professores, o Leonardo e também o Marcelo Sanches. Ela luta pela Dojo Academia de Lutas e pela Secretaria Municipal de Esportes. E parabéns aí, Nauana, mais uma vez levando o nome de Votuporanga ao lugar mais alto do pódio, Luciano. Isso aí, parabéns para a Nauana. E hoje tem programa Meio de Campo, né, José? Programa Meio de Campo que a gente vai falar, entre vários assuntos, sobre as escolinhas disponibilizadas sem nenhum custo aí pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Esportes. E lógico, todo final de semana, todos os resultados do final de semana esportivo, Meio de Campo logo após TV Jornal, segunda edição. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV Jornal fica por aqui. Para você uma ótima tarde e uma excelente semana. Até amanhã.